Saudos irmãos na gloriosa paz de Cristo Jesus. Hoje estaremos lendo Atos no capítulo 11. Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido do circunciso os criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-se exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol, sendo baixado dos céus, preso pelos 4 pontas, e que vinham até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido dos céus. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse de que ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa, dizendo: Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio do qual serão salvos, vocês e toda a sua casa. Quando comecei a falar do Espírito Santo, desceu sobre ele como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João Batista com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em pôr-me a Deus? Ouvindo isso, não acrescentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. A igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou e permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Eles eram homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Agabo, levando-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio?
Os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e os fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo.